A fotografia, cara, ela não entrou na minha vida daquela maneira glamurosa de, tinha um fotógrafo na família, ou sempre fui apaixonado por fotografia. Na verdade, não. Eu sempre gostei de foto, parava para ver, assim, achava legal, que às vezes a gente tinha uma visão diferente de alguma coisa depois que você via na fotografia, né? Depois que aquele negócio estava congelado ali. Sempre fui mais da fotografia do que do vídeo, mas eu não fotografava, nem com celular de brincadeira, assim. Sempre tive preguiça de tirar foto e tal, mas como eu estava te contando, eu formei em engenharia ambiental no Cefet e o curso de engenharia ele tem normalmente, né, para as pessoas extremamente inteligentes e dedicadas, 10 períodos. Eu fiz 15. Foram 7 anos e meio de batalha para conseguir sair do Cefet e no final da faculdade, cara, eu fazia estágio durante 6 horas numa empresa que chama VLI, uma empresa grande de logística aqui do Brasil, e, e fazia 16 matérias na faculdade. Então foi um período de muita ansiedade, sabe, Tomás? Assim, meu dia começava às 6h30 da manhã e acabava às 11 horas da noite quando eu chegava em casa. Então era o tempo de chegar, tomar um banho, comer alguma coisa rápido e dormir. No outro dia começava tudo de novo. E assim, cara, foi uma época que começou a ficar muito estressante para mim. Eu sempre fui muito tranquilo, assim, eu fiz terapia quando eu era moleque, mas depois disso aprendi a controlar, virei um cara mais da paz, como eu acho que eu sou hoje, né? Mas nesse período, assim, especificamente, eu estava ficando muito estressado, muito ansioso, estava com dificuldade de dormir. E aí eu procurei de novo, né, uma ajuda e a terapeuta falou para eu procurar um hobby, cara. Ela falou, ó, você precisa de alguma coisa que quando você não tiver nem na faculdade, nem no trabalho, você consiga pensar. E aí eu falei, beleza, vou procurar alguma coisa. Ela falou, ó, tem paciente meu que faz terapia, yoga, vai fotografar, vai não sei o quê, e aquele negócio da fotografia ficou na minha cabeça. Falei, cara, isso é uma coisa simples, né? Posso pegar uma máquina e sair fazendo qualquer coisa, assim. E minha irmã morava no Rio na época e ela é formada em, acho que, relações públicas. E minha mãe deu uma câmera para ela, que na época eu chamava de câmera profissional, porque trocava lente, né? Era uma Canon T3. E eu achava que aquela câmera, cara, ela valia tipo R$ 1 milhão, assim. Eu não tinha ideia do que dava para fazer com aquilo. E aí eu peguei, falei, cara, peguei e fui no Parque dos Mangabeiras, entrei ali do lado do Minas 2, sem saber nada, Tomás. Liguei, aprendi, assim, entrei no YouTube, vi um vídeo de 5 minutos, como é que funcionava ISO, velocidade e Fotometria, né? diafragma. Obviamente, não aprendi nada, né, em 5 minutos, não sabia como que controlava aquelas coisas. E para mim, o que diferenciava um fotógrafo profissional de um fotógrafo amador era o foco. Falei, se eu for no foco manual, eu vou conseguir controlar o que, que vai estar desfocado, porque a gente pensa em fotografia profissional, já pensa em alguma coisa desfocada, né? Sim, sim. E aí, cara, eu deitava no chão, encostava na parede para tentar pegar uma textura e tal. Fiz assim, sei lá, umas 50 fotos lá no Parque Mangabeira, cheguei em casa, abri aquelas fotos num software de edição, fiz tudo em JPEG, eu não fazia ideia o que era fotografia em RAW. Coloquei ali num software de edição, dei uma brincada, coloquei algumas em preto e branco e tal, e saí espalhando para a família. Aí você recebe aquele primeiro feedback enganoso, né? Que ele é importante para o fotógrafo que está começando, porque você realmente acha que você nasceu com um dom para fotografar. E aí a pessoa, nossa, você tem um olhar lindo. Minha mãe é decoradora, então ela tem uma visão estética diferenciada, assim. Falou, eu gostei, tem alguma coisa aqui. Ela foi a mais honesta, assim. Falou, cara, tem alguma coisa. Você fotografou aqui, é claro que precisa melhorar muito, mas seu olhar tá legal. Tem umas coisas aqui que eu acho que dá para salvar. Falei, cara, quer saber? Eu vou começar a estudar. E aí procurei um curso e fiz o curso no 422, que coincidentemente era onde você dava aula. É Eu verdade. imagino que eu tenha entrado, cara, muito pouco antes de você, muito pouco depois que você saiu. É, eu também acho. Pelo tempo Porque é mais ou menos isso aí mesmo. quando eu Infelizmente a gente não se a gente encontrou não lá, né, trombou. velho? Mas provavelmente a gente não se encontraria. Eu fiz um curso básico lá, né? Então era um professor só que Ah, é. pegava. Então eu não dava esse tipo de curso. Eu já dava aula pro curso completo para dois É, módulos, entendeu? entendi. E aí, cara, Mas fiz a um gente ia curso acabar se básico lá. esbarrando lá, velho, porque a escola Até era porque o a escola era clima. pequena. É, e o clima era legal. A gente acabava encontrando com a rapaziada de outros cursos. Tinha o pessoal do curso de vídeo, de curso de moda. É, Então a gente acabava encontrando. Era uma socialização legal ali, cara. aquele espaço era muito massa. E aquilo ali foi minha virada, cara, na fotografia, assim. Eu tive muita sorte de pegar um professor que até hoje é um parceiraço, foi o cara que fotografou o meu pré-wedding com a Fernanda.
Chama Vinícius Andrade, eu não sei se você chegou Sim, a conhecer conheço ele lá. demais. Ele até fez futebol um Porra, tempo, cara. Ele é muito gente fina, fez, cara. Muito gente fez. fina. Na época, ele me mostrou umas fotos de futebol e foi daí que o interesse surgiu, Legal. saca? Mas assim, na hora que eu entrei no curso, cara, o Vinícius tinha uma pegada muito artística e era o que eu estava Uhum, procurando. Assim, eu estava formando em engenharia, nada a ver, mexer com fotografia profissionalmente, né? uhum. Mas o Vinícius tinha uma pegada muito artística. Então, teve um dia que a gente foi para o Mercado Central, eles passavam um poema e você tinha que fotografar o poema, sacou? Legal, Ilustrar aquele legal. poema. Então, assim, realmente ele tentava tirar da caixa ali. Óbvio, a gente aprendeu aquele basicão de Uhum. fazer as fotos em baixa velocidade, em alta velocidade, entender como é que funcionava. Nessa época, cara, minha irmã estava casando, ela veio do Rio e pegou a câmera dela de volta. O meu pai me deu uma câmera de presente, saca? E ele me deu uma Nikon D3000. Foi com certeza a pior câmera que eu já tive. Assim. Óbvio que dava para fotografar, assim, mas ela era muito basicona. Ela é a câmera mais de É, entrada possível, né, na Nikon. sim, sim. Não existe nenhuma mais, só aquela Cybershot mesmo, o resto é mais avançado. Mas aí aquilo para mim, cara, foi muito simbólico, saca? Meu pai comprou essa câmera usada, a lente não tinha tampa, veio com aquela lente do kit, né, uma 1855, Uhum. mas aquilo foi simbólico para mim. Eu comecei a fazer o curso com aquela câmera, comecei a gostar. Nessa época eu já dei uma viajada, falei, cara, imagina se esse negócio vira profissão, saca? Olha que doido que ia ser, viver fotografando, que vida massa e tal. Na época ainda era aquele glamour, né? A gente não enxergava Sim. por dentro da profissão e do mercado ainda. Mas isso mudou, assim. E fazendo o curso lá no 422, eu cheguei a finalizar o curso lá, foi rapidinho, né? Era tipo um mês, umas Aham. 5 aulas por aí. E aí tomei gosto pela coisa, fui fazendo uma evolução de equipamento, acompanhando alguns YouTubers que fazem muita fotografia de paisagem e tal. E isso era o que eu queria, cara. Eu falei, pô, eu quero viajar o mundo inteiro e fotografar e ganhar para isso. E aí comecei a estudar esse mercado, falei, bicho, vou fazer esse negócio aí. Só que só tinha um detalhe, Tomás, eu não viajo, saca? Tipo, eu saí do Brasil 2 vezes na minha vida, enfim, conheço umas 30 cidades no Brasil, umas 15 delas foi a trabalho. Então eu não sou um cara que tem muito portfólio para fazer, saca? Lógico que Sim. aqui em Minas a gente tem muita coisa, mas na hora aquilo pareceu uma ideia muito melhor do que na hora que eu comecei a ver na prática. Assim, eu fui uma vez no Alphaville, aí fiz umas fotos legais, aí eu falei, e agora? Vou para onde? Não tinha mais essa coisa, tem que pegar um carro e bater em uma cidade perto. Eu vi que aquilo não era para mim. Até tenho hoje um amigaço, assim, um irmão de vida, inclusive essa foto aqui atrás é dele, Bela foto, que bela foto. tá fazendo isso, fotografia de paisagem, o pai dele é fotógrafo também, um moleque assim, arrebentando. Mas é uma parada que você tem que primeiro ter disponibilidade para viajar, eu não É. tinha, era um recém-formado procurando emprego, e segundo, ter dinheiro para viajar, que eu também não tinha. Ô, Então, mano, o legal disso, assim, desculpa te cortar, não, é tranquilo. ver a responsabilidade, né, velho? É porque, tipo assim, você foi picado ali pela fotografia, era um negócio que te marcou e muitas pessoas, pelo impulso, tá ligado? Agiriam de uma outra Uhum. forma, largariam às vezes a faculdade, uma coisa que já vem ali há tanto tempo, né? Eu até ia brincar com você quando você falou que fez mais tempo do que o possível da faculdade. Eu falo, se fosse eu era porque eu tava fazendo festa, tá ligado? Você não, é porque eu sei que tava estudando mesmo. Então, essa parada também de ser focado, né, velho? E mais do que isso, não deixar as emoções falarem por si só. Eu acho que conseguir ponderar, ter um bom senso de falar, cara, é isso que eu gosto, mas não é isso que eu, né? Vamos ser bem sinceros, não é isso que vai pagar minhas contas agora, não é pra isso que eu É, estudei a vida toda, né, velho? Pode ser, até ser que chegue a ser, mas é um negócio que você também não pode esquecer desse tempo todo que você passou, né, velho? Estudando pra com caralho, correndo certeza. atrás. Deve, às vezes, sei lá, ter alguma pressão de família, alguma coisa relacionada, né, velho, ao seu social que te faz ter esse discernimento de, velho, eu não posso chutar o balde, tá ligado? Casou, tem a patroa, tem a responsa, né? Então é um negócio que o buraco é mais embaixo, né, nego? Então É, esse seu discernimento eu acho legal a gente levar em consideração aqui na conversa, porque nem todo mundo tem isso, né, velho? Eu vejo muita gente aí falando, pô, largar tudo, vou vender tudo, vou comprar equipamento, vou viver disso. E as coisas não podem ser assim, né, mano? não. Tomás, assim, cara, esse crédito eu preciso dar, sabe? Uhum. Pra Fernanda, que hoje é minha esposa, na época a gente namorava, né? Cara, a gente tem criações, assim, opostas, sabe? Legal. Nesse sentido.
Lá em casa, meu pai, ele é comerciante, né? Ele tem um restaurante hoje, uma pizzaria. E minha mãe, ela é funcionária pública, hoje em dia aposentada, mas ela sempre trabalhou com decoração de eventos, que é o que ela realmente gosta de fazer. Então, eu sempre tive essa parada lá em casa, e a gente discute isso dentro de casa hoje, assim, conversa, né? Aham. Que para mim é o seguinte, cara, a gente entrou no mês e a gente tem 5.000 para pagar, e o salário dos dois soma dois. Cara, para mim é o seguinte, vai pintar a grana, saca? Vai aparecer um trampo, vai aparecer um negócio, o dinheiro vai chegar. Se não chegar, fica pro mês que vem pinta 10 e a gente resolve esse BO. A Fernanda, cara, no dia primeiro aqui em casa, tem uma planilha no meu celular com todos os gastos, com gráfico, se a conta de luz foi mais alta ou mais baixa que no mês anterior. Então, assim, o pai dela trabalha na mesma empresa há 30 e tantos anos. Então, são visões completamente diferentes disso, sabe? E eu Legal. sempre respeitei isso muito nela. Ela sempre falou disso comigo, que ela queria ter uma vida tranquila, que a gente nunca teve pretensão de ser rico, né? Mas que era uma vida previsível, cara. Sim. Que não E a falte, né? gente acordou isso, exatamente. A gente acordou isso no início do relacionamento. Então, na primeira vez que aquele mosquitinho picou, velho, eu falei, cara, eu quero viver disso. Na mesma hora eu já me cortei. Falei, não, para eu querer viver disso, primeiro eu tenho que saber se isso é rentável, se dá para viver. E aí, cara, eu sou muito de planejar, sabe, Tomás? Uhum. Até muito pouco tempo atrás, cara, eu nunca tirava um projeto do papel. Sim, moleque, eu fazia projetos grandiosos, achando que eu ia ser um multimilionário que estava inventando a roda, mas eu nunca nem tentei tirar nada do papel. A fotografia conseguiu me tirar desse lugar e eu sou muito grato a ela por isso. Hoje eu Legal. sou um aficionado por escrever e executar projetos. E quando eu vejo os projetos saindo do papel, é uma parada que eu gosto demais. Legal, legal. Mas aí, na hora que eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso primeiro definir um mercado, onde a fotografia vai realmente me dar dinheiro, definir se eu sou bom nisso, porque, vamos ser honestos, cara, tem que ter um senso de estética. Claro. Fotografia a gente pratica, ninguém nasce sabendo Exato. fotografia. Mas tem gente que vai praticar a vida inteira e vai chegar num nível tal, e tem gente que em 6 meses você fala, o Adriano é um. Eu brinco muito com o Pedro disso, Pedro fala que ele vai ser o melhor do Brasil, mas é porque o cara, bicho, se você tá do lado dele, ele faz uma cena, você faz a mesma cena, na hora que você olha a foto dele, você fala, caralho, não vou nem mostrar a mim. Deixa quieto. Porque é um cara que tem um dom. Você vê que o cara tem um olhar diferenciado, ele é um cara diferente. Ele é Eu não me estudioso, né, mano? considero. Ele é Também, estudioso. também. A gente pôde conversar aqui aquele dia e ver e deixar isso explícito, velho. Que quanto mais a gente estuda, mais referência a gente tem, mais a gente sabe absorver, né? As nossas Uhum. referências e ali peneirar o que é bom, o que é ruim. A gente só ganha com isso. Ele é prova viva disso, né, mano? Cara, e assim, então eu defini isso para mim. Para que eu tente fazer da fotografia algo mais do que um hobby, mais do que uma brincadeira, eu preciso saber, primeiro, o que que vai me dar dinheiro, se eu tenho capacidade de conseguir grana com isso, e depois, o que que eu preciso fazer para chegar até lá. Mas ao mesmo tempo, cara, eu saí da faculdade, entrei num emprego, enfim, essas coisas foram caminhando sempre juntas. Até, Tomás, que eu larguei. A câmera entrou no armário e ficou lá, sei lá, cara, 6 meses sem eu tirar a câmera de lá. E eu sempre fui demente, velho, com futebol, assim. Todo final de semana eu tava no estádio, eu sempre fui sócio, tava na arquibancada todo dia. Enfim, tenho esse defeito, assim. Futebol mexe muito comigo, sempre mexeu, desde moleque. E eu não conseguia largar. É o meu programa preferido no mundo. Antes eu ia para arquibancada, hoje eu vou para o campo, mas é o programa que eu mais gosto de fazer. E aquilo começou a ficar caro em determinado momento, sabe? Eu pagava o sócio e aí eu tinha arrumado um emprego fora de BH, estava morando em Conceição do Mato Dentro, uma cidade a umas 3 horas e pouco daqui, trabalhando na empresa que eu sempre quis trabalhar, que foi uma empresa que eu estagiei, que era a Anglo América. Falei, cara, o equipamento tá parado lá em casa. E se eu virar fotógrafo de futebol? Porque aí eu vou de graça pro jogo, levo a câmera na mochila, não preciso nem tirar ela da mochila, fico lá assistindo o jogo, beleza, depois vou para casa. Porque já tava dando uma minguada na galera que ia comigo, sabe? Uhum. Quando a gente é muito moleque, vai 30, né? Vão 30 pessoas pro estádio. No final começaram a ficar 5, num dia um não ia. E aí eu falei, cara, eu não quero largar, né? Vou ver, às vezes eu consigo isso. Vai que eu ainda tiro umas fotinhas. Eu era muito fã do Gabriel Castro, tinha uma foto dele na Uhum. parede lá de casa, Eu tenho tenho ainda, né? duas Na casa da ainda. minha mãe. Eu tenho duas também. Então, assim, eu falei, cara, o Gabriel vai saber me falar como é que faz isso aí. Conversei com ele, o Gabriel é seco, né?
Eu conversei com ele, ele me mandou duas frases ali, tipo, você tem que ir no boteco do não sei quem e pegar a sua Arfoque. Falei, caralho, Arfoque. Ah, lá no Boteco do Maranhão. É isso mesmo. Hoje tem a sede, né, da Arfoque, que eu particularmente não conheço, tá? É uma É. vergonha, mas eu nunca fui. Mas Quem a buscou minha vergonha. carteirinha foi meu pai. Ó, mas eu posso ser sincero, eu Pode? acho que a vergonha não é sua não, mano, tá ligado? Não é só sua não. Eu tô na associação desde 2014, 2015 e fui na associação duas vezes também, entende? É É, uma coisa que não é só a gente que tem que querer estar lá, tá ligado? A gente tem que ter o porquê de estar lá, entendeu? Então, entendi. mas é, É, eu concordo. Enfim, a gente vai chegar nesse vai, ponto. vai, vai. A conversa vai chegar lá. Mas aí, cara, eu fiquei nessa viagem. Falei, fotografia de futebol vai me dar o jogo de graça. Eu vou conseguir no jogo de graça e tal. E aí é que nós vamos chegar no ponto, cara, que hoje, que quando você começa no processo, é um negócio que te tira do sério, assim. Você fala, o Brasil é um país bizarro mesmo. Porque para você tirar foco, você tem que ter publicação. Para você ter publicação, você tem que conseguir trabalhar como fotógrafo. Para você trabalhar como fotógrafo, você tem que ter a foco. E aí aquela roda que você não sabe por onde que você entra, né? É, o sistema quer te fuder sempre, né, mano? Essa é a É, parada. cara, mas eu sou totalmente a favor desse sistema fuder, quanto mais melhor. Porque tem que chegar lá a galera que quer muito tá lá. É. Porque muita gente deve desistir no caminho, a gente não fica sabendo. Ah, sem Mas dúvida. assim, quando eu descobri o que, que eu tinha que fazer, cara, para ter as publicações, eu falei, bicho, não vai dar não. Só que aí eu tentei. Falei, vamos lá. Eu fui fazer um jogo de futebol americano. Foi esse dia que eu te falei, que eu saí de Lafayette, botei sua entrevista com a Cris e bati lá no Sesc Venda Nova. Fiz Lafayette Venda Nova direto com a câmera para fazer o primeiro esporte que eu ia fotografar na minha vida, que foi um Atlético e América Massa. não, um América e alguém de futebol americano. Um amigo meu que jogou bola comigo no colégio era fisioterapeuta do América na época, e aí ele me arrumou um esquema lá, eu consegui ir, achei que aquilo era assim. Falei, não, eu consegui credenciar, cara. Eu vou estar lá como imprensa. Já era um negócio muito bizarro, assim, né? Hoje a gente vendo de dentro é até engraçado. Mas aí fui. Cheguei lá, eu tinha uma D610 na época e uma 80-200 2.8. Nem foi um kit muito ruim, não. Já É, tava mais já ou tá uma menos boa. Só que é uma câmera lenta, né, mano? Eu já tive lenta. ela já. Ela é muito boa, ela é full frame, muito boa, mas ela é É, lenta. Ela dá ali 6, no máximo 7 disparos por segundo, acho que não né? deve dar nem isso, cara. É, Mas eu vendi uma, eu vendi essa e comprei outra depois e vendi pro Yuri Laurindo agora e tô triste que vendi, porque vendi barato pra ele e eu sinto falta demais, porque ela é uma puta ela é câmera. uma baita câmera, baita câmera. Só que pra Mas esporte não aí, dá, né? Eu lembro que você falando assim, eu não dá. fiz um dos primeiros jogos que eu fiz, cara. Eu acho que não, o primeiro eu fiz com a D5100, mas o segundo ou terceiro jogo eu tenho até a foto que eu fiz do Jô comemorando, que é com a D610 e eu puto, velho, que ela era lenta pra caralho, e as coisas acontecendo e não fotografei. Mas ela é uma baita câmera, é verdade. Eu gostava demais. E na época, cara, eu não tinha muita noção disso. E aí é que nós vamos chegar no ponto do photofoot, assim, da geração photofoot, né? Uhum. Quando eu saí de lá, cara, e eu tinha encontrado esse vídeo, eu sou muito. Eu tento ser metódico com essas coisas, sabe? Tipo, eu Aham. vou lá fazer o jogo. Né? Como é que funciona essa porra? O que, que eu tenho que fazer lá, sacou? Sim. Eu entrei na internet e digitei, velho. Falei, fotografia esportiva. Vieram alguns vídeos meio bizarros assim e tal. Aí eu botei configuração de câmera para fotografia esportiva. E aí veio um vídeo do cara ensinando o que, que tinha que fazer com a câmera. Então o foco tem que estar contínuo, você tem que botar lá para o disparo ser rápido, né? E tal. Sim. Falei, não, beleza, já tenho aqui o que eu preciso, né? O foco está no automático, vamos fazer. E aí eu coloquei lá, como ser um fotógrafo esportivo. O que, que eu tava querendo, cara? Eu tava querendo um vídeo de o que, que eu podia fazer. Eu podia entrar no campo, não podia. Eu sabia que ninguém ia me avisar isso lá. É o E lifestyle aí eu. mesmo, né, velho? De como funcionava Exato, ali, né? exatamente. Eu falei, se eu chegar lá, o farofeiro, nego já não vai me respeitar, né? Eu queria chegar, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. E aí eu entrei lá no YouTube, botei isso e veio o Photofoot TV, cara. Foi aí que eu descobri o canal. E quando eu descobri, Tomás, é uma parada que abre um mundo, né, bicho, na Ah, nossa sem frente, dúvida. assim. Eu devorei os vídeos de madrugada, e aí tinha essa entrevista da Cris, eu já seguia a Cris no Instagram por causa de umas fotos do Galo e tal. Uhum. E aí tinha esse vídeo, eu falei, mano, eu vou assistir esse vídeo amanhã, indo pra lá. Que aí eu, no carro, eu vou escutando,
o que ela fala, o que o Tomás pergunta e tal, beleza. E aí fui assistindo alguns e cheguei lá para fazer o jogo, eu já achei que eu era o cara, sacou? Não, eu já aprendi com o Tomás o que eu tenho que fazer para ir lá no jogo e tal. Então, assim, a câmera estava mais ou menos configurada, saíram algumas fotos legais, saca? E aí, bicho, depois que você começa, Tomás, não dá para parar. Não dá, Se, é se foda. der vontade de parar, cara, é porque realmente para, porque não vai dar certo. É. Era uma parada que me consumia, bicho. E na época era muito difícil, assim. Eu saía de BH domingo, às 9 e pouco da noite, batia para Conceição, chegava lá meia-noite. Trabalhava a semana inteira na mina, sexta-feira voltava. E aí eu tinha o sábado, a sexta-noite, o sábado e o domingo, até falei disso no Clubhouse aquele dia, Foi verdade. para fotografar, tentar minhas publicações para a FOC, encontrar minha namorada, encontrar minha família, ver meu pai, ver minha mãe, tudo. Então eu tinha, na verdade, 3 dias por semana para fazer isso. Até procurei alguma coisa lá em Conceição que eu pudesse fotografar, mas não existia. Não É, existe esporte lá, né? Ainda mais num nível desse. E na época, para mim, era o futebol profissional, era o que havia, né? Eu não via mercado na base ainda. Nessa época, cara, e aí tenho que fazer o agradecimento aqui, o Carlinhos do Portal da Base, assim, foi um anjo, porque eu consegui fazer um jogo de futebol que foi Atlético Sub-20 contra a Seleção Sub-20, lá na Cidade do Galo. Minha mãe me arrumou o contato do Domênico, eu liguei pro Domênico na tora, pedi para ir, ele falou, ó, logo beleza, eu quem? falei, ó, sou amigo, logo quem? Falei, sou amigo de não sei quem, que era o amigo da minha mãe, e ele pediu para eu te ligar, vai ter um jogo aí amanhã, eu queria fotografar. Ele falou, olha, pode chegar, seu nome tá lá na porta. Eu falei, beleza. E aí eu fui, cara, eu já era fã do Pedro, né, Pedro Vale, e aí eu fui, eu vi o Pedro de longe, não tive coragem de abordar ele, fiz umas fotos lá, foi a primeira vez que fotografei futebol. E aí, quando eu tava saindo, eu entrei nos stories do Pedro e ele tinha postado um vídeo com o Carlinhos e marcado o Portal da Base. E aí eu vi o Portal da Base, tinha, sei lá, 30 mil seguidores, eu não lembro na época, mas era um número considerável. Eu falei, cara, tá aí, achei o O lugar onde nicho. eu vou fazer minhas publicações. E aí, cara, quando eu entrei no Portal da Base realmente, as minhas publicações da Foca, eu acho que eu mandei umas 25. Sei lá, bicho, 23 eram do Portal da Base. Deve ter uma do site do Cruzeiro e uma do site do América, por aí. Que aí a gente dava uma abordada nos assessores de imprensa e tal. Mas o Carlinhos foi um cara que realmente me pegou pela mão, assim, o santo bateu e ele me pegou lá na base no primeiro jogo e me soltou lá no Independência, no meu primeiro jogo profissional. Foi um anjo, assim. E a gente troca muita ideia até hoje. A gente viajou junto para fazer a Copa do Mundo Sub-17. Mas é isso, assim. Aí foi, cara. É todo final de semana batendo em Vespasiano para ganhar R$ 0, fazendo foto. Então, essa burocracia, ela ajuda, sabe, Tomás? Ajuda e ajuda muito, velho. Porque a gente sabe que não cabe todo mundo que queria estar lá. É, E se abrisse, se fosse um negócio super tranquilo, só tira o registro profissional e depois tira a sua FOC. Cara, ia ter muita gente lá que estava indo com o pensamento que eu tinha, lá no início de sim. 2018, quando eu comecei a brincar com isso. Então, eu fui um ferrenho crítico dessa burocracia, mas hoje eu acho essa burocracia assim, extremamente necessária para filtrar realmente a galera que quer trabalhar. Ela não é 100% assertiva, a gente sabe que tem muita gente que vai lá para brincar ainda, mas funciona, cara, funciona. A gente vê chegando hoje uma galera que está vindo para arrebentar mesmo.